Existe uma palavra hoje que é aquela palavra que você não pode pronunciar, né? Estávamos falando sobre linguagem hoje também um pouco de manhã, né? E existe de fato uma certa palavra hoje que, especialmente na criação de filhos, né? O pessoal cria um certo arrepio aí. É a palavra disciplina. Quando você fala sobre disciplina, hoje em dia as pessoas já regaram aquele olhão, né? E como pode alguém no século XXI disciplinar o seu filho? Que horror isso, que falta de amor. E talvez muita gente compreende realmente que o oposto da disciplina é o amor. Assim, nada mais mentiroso do que isso. Mas muita gente imagina que ou você disciplina o filho ou você o ama. E essas duas coisas são incompatíveis e não podem, então, caminhar juntas. Diante disso, tá, também, geralmente aquele pensamento meio uma filosofia grega ali, de que você não pode sofrer e tem que evitar o máximo possível o sofrimento. Há uma aversão na nossa sociedade tão hedonista, que busca tanto prazer contra qualquer tipo de sofrimento. De modo que qualquer sofrimento, e muita gente sabe que isso é necessário para o nosso crescimento, mas qualquer tipo de sofrimento é evitado. Porque parece que sofrer é o oposto de ser alegre e feliz. Que é o que nós estamos vendo na série O Segredo da Felicidade. Juntando todos esses pensamentos, parece que quando você fala então de uma disciplina, que toda disciplina obviamente gera um tipo de sofrimento, independente de qual disciplina você vai fazer, mas gera um tipo de sofrimento, às vezes físico, às vezes mental, às vezes de isolamento, alguma coisa que a disciplina, ela deve gerar algum incômodo na vida de quem está sendo disciplinado. Você lembra o cara que fez exército? Todo mundo fala que fez exército, fala que é difícil acompanhar lá, mas por outro lado sai disciplinado. Aprendeu de fato a lição. É difícil, às vezes você vai encontrar um cara igual o Capitão Nascimento lá, soltando uma granada aberta na sua mão e falando meia-noite, você tem que falar lá, ficar ouvindo que estratégia do latim, do grego, toda aquela coisa lá, mas você cria disciplina. Você fica acordado de madrugada se precisar depois daquilo. Então é um certo tipo de sofrimento que traz um aprendizado, mas as pessoas não gostam disso hoje. E é estranho falar nisso numa série sobre alegria e felicidade. Nós estamos falando sobre o segredo da felicidade. E hoje a mensagem vai ser exatamente isso. A felicidade na disciplina. Alegria ao ser disciplinado. Pode ser uma grande contradição, mas eu quero mostrar para vocês que não. Que embora seja um paradoxo talvez, mas não uma contradição. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E nós veremos isso num texto que se encontra no livro de Jó. Abram lá suas Bíblias. Você tem nas suas Bíblias Pentateuco, 5 primeiros livros, depois os livros históricos. E assim que terminar os livros históricos com Esther, você chega no livro de Jó, na sua Bíblia. Ou, como eu aprendi quando era adolescente, montei aqui, você abre sua Bíblia no meio, você vai abrir em Salmos. Aí o livro antes é Jó. Também é uma boa possibilidade de você encontrar Jó aí na sua Bíblia. Ou você vai no menu no seu iPad e achou facinho, né? E aí acha mais facinho o livro de Jó. Nós vamos olhar para o capítulo 5 e o versículo 17. Eu vou ler aqui para vocês, Jó, capítulo 5 e versículo 17. O texto diz assim: Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Mais uma vez, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Jó é um daqueles livros enigmáticos na Escritura. Primeiro porque há muita dúvida sobre quem escreveu o livro de Jó. Há 3 teses possíveis aqui. Os judeus, especialmente alguns escritos lá do segundo século antes de Cristo, defendiam uma autoria mosaica para ele. Então, Moisés teria escrito o livro de Jó. Existe uma outra escola de pensamento que entende que
Jó foi escrito por Salomão ou alguém ali contemporâneo a Salomão. E uma terceira ainda escola, da qual eu sou bem adepto, entende que Jó foi escrito já ou no cativeiro ou um pouco depois ainda do cativeiro. Isso é a escrita de Jó. Quer dizer que ele aconteceu nessa época e isso é bem diferente. O livro acontece provavelmente pós-dilúvio, antes dos patriarcas. Em algum período desse daí. Isso porque não é dito no livro de Jó, embora o próprio livro chame Deus de Yahweh, né, que é o nome pactual de Deus com o povo judeu. Então mostra um conhecimento do judaísmo e de todo esse relacionamento meio especial com Deus. Mas por outro lado não cita nada de lei, nada de um sistema mais formal da religiosidade judaica. Então coloca o livro de Jó aí neste período. Você também tem algo interessante, né? Porque o livro de Jó fala sobre chuvas, e chuva só veio depois do dilúvio, mas também cita 2 dinossauros ali. Você tem dúvida, lê o livro de Jó, você vai encontrar a descrição de 2 dinossauros. E não, só, agora você tem razão, não se perca na tradução quando fala de um hipopótamo. Porque você vai ver que aquele animal descrito ali, tem o rabo dele é como um cedro. Tá? Compara o cedro com o raposinho do hipopótamo, você vai ver que quem traduziu aí traduziu errado mesmo. Né? Aquela tradução foi errada. Então descreve 2 grandes animais, um terrestre e um marinho. Ou seja, isso coloca a possibilidade então de um animal, né, que ainda estava passando por aquele processo de transição aqui na Terra pós-dilúvio, mas com chuvas, então, naquele período ali, talvez logo após o dilúvio. Se de fato ele foi escrito depois, significa que a história de Jó foi tão importante, não só para aqueles que o conheciam, mas provavelmente se espalhando como uma história para todos os povos, que foi preservado, como era costume naquela época, como memória, ou talvez alguns registros previamente escritos, para então depois alguém registrar aqui esse texto. E esse texto, então, o livro todo de Jó, ele é registrado, na minha concepção, numa data próxima do dilúvio, justamente para fazer um contraponto àquele pensamento comum judaico. Qual era o pensamento comum do judeu? O pensamento comum do judeu era assim: se você é rico, está tudo bem na sua vida, está tudo tranquilo, você está sendo abençoado por Deus. Se você está em sofrimento, se você está passando por alguma dificuldade financeira, se você tem algum problema na sua família, saiba, você quebrou a aliança e tem algum pecado. E isso não era um pensamento em si errado, porque era isso que geralmente fala a lei. Isso era o ensino da lei. Se você lê Deuteronômio, se você obedecer os preceitos da aliança, você vai ser bem-sucedido, vai ter prosperidade, seus filhos e tudo mais. E se você desobedecer os preceitos da aliança, você vai ter as maldições e tudo mais da aliança. Esse era o ponto. A questão é que, então, o povo judeu, lá no exílio, na Babilônia, aprende a lição, sai do cativeiro e continua em sofrimento. Eles deixam de ser idólatras, aliás, de idólatras eles passam a ser tão legalistas que nem os fariseus, né? A idolatria nunca mais vai entrar, eles são tão rígidos que caem para o outro extremo, mas eles não são mais idólatras e ainda assim continuam em sofrimento. E eu acho que, imagino, né, tentando rememorar assim, ou especular como aconteceu, alguém lembrou da história de Jó e falou: espera aí, isso já aconteceu com alguém. Alguém sofreu mesmo sem fazer algo errado. E registra então esse livro para ensinar isso para o povo, dizendo, de fato aquilo que ensinava, mas às vezes Deus tem algumas exceções a esta regra. Às vezes Deus faz o justo sofrer, às vezes Deus faz o injusto, inclusive, prosperar. Como nós já vimos também em alguns salmos, como o Salmo de Asaf, que ele questiona essa prosperidade do ímpio. Então isso é mais ou menos o contexto do livro de Jó. O livro de Jó ele é dividido em 3 partes. Você tem o começo e o fim é escrito em prosa, né? Um texto corrido. Aquele começo meio que tem que ser uma revelação divina para saber o que aconteceu lá no céu, quando os filhos de Deus estão lá e aí Satanás vai no meio deles e tudo mais. Aliás, a palavra Satanás só acontece nos escritos mais recentes assim do Antigo Testamento. Então Satanás está lá no meio deles, embora ainda não como um personagem totalmente descrito como no Novo Testamento, mas ainda é um mal ali existente entre os filhos de Deus. E você tem também no final do livro prosa, no meio a poesia. É muita poesia no meio do livro. E essa poesia vai ser dividida entre alguns ciclos de discurso, 3 ciclos ali de discursos
de amigos de Jó que tentam consolar diante do que ele passa. Os melhores conselhos que eles dão são dados nos 7 primeiros dias em que eles ficam calados. O melhor conselho que eles dão é quando eles ficam calados. Quando eles começam a falar, aí vem as ladainhas deles, né? Vinda da lei, claro, mas que não se aplica. Faltou discernimento para entender que muitas vezes aquele A mais B igual a C lado da lei não poderia ser tão exato, né? Existem situações em que Deus trabalha de uma maneira diferente, faltou essa sabedoria para eles, né? Eles falaram aquilo que é certo, mas numa ocasião errada e não se aplicava à vida de Jó. Depois você vai ter os próprios discursos ali de Jó, né, sempre respondendo a isso. O amigo depois dele surge lá no final, ali falando algumas coisas, e você tem os discursos divinos no final, quando Jó finalmente se cala, né, a gente chega nessa parte do e fala assim, ó, até que enfim esse pessoal parou de falar e deixa Deus falar, né? Estava demorando para isso acontecer, e quando Deus fala realmente, né, mais do que todas as coisas são explicadas, Deus mostra assim, Jó, eu sou Deus, fica tranquilo. Você não criou nada, eu criei tudo, então eu posso fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho os meus propósitos para isso. Esse trecho que nós vamos olhar é um daqueles discursos dos amigos de Jó. Veja, o conselho que eles deram, as exortações que eles deram, foram totalmente equivocadas por causa da situação. Mas não quer dizer que aquilo que eles falaram é errado. Este conselho, este discurso aqui, quem está dando é Elifaz, é um desses amigos de Jó, que fala palavras corretas, e nós vamos ver o porquê essas palavras, inclusive, são corretas, mas no momento errado. Mas nós não vamos analisar aquele momento em que ele diz, não é a história de Jó que vai ser analisada aqui, mas o que vai ser falado é justamente esta verdade que ele cita no meio destas palavras. Ele olha para Jó, então, claro, imaginando que Jó estava em pecado e por isso estava sendo disciplinado, aplicando o versículo talvez na vida de Jó de uma maneira equivocada. Para ele, Jó tinha pecado, mas ele fala aquilo que é certo. E ele diz então, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Perceba então como ele vai mostrar que, muito diferente do que o pensamento moderno, de que ou você é alegre, ou você sofre, ou você busca a felicidade, ou você é disciplinado, ele junta estes dois conceitos, mostrando que quem é disciplinado por Deus, quem é corrigido por Deus, deve se considerar um felizardo, um bem-aventurado, um feliz. Mais uma vez, essa palavra se repete, né? Desde que nós começamos a falar sobre felicidade, os textos que o Antigo Testamento foram expostos aqui, é a mesma palavra de alguém que é feliz, de alguém que é bem-aventurado, de alguém que se considera um afortunado nessa vida. Alguém privilegiado por sofrer. Alguém que recebeu esse privilégio na vida de ser disciplinado por Deus. O texto, na verdade, começa no versículo 17 e as versões, pelo menos todas que eu vi, não traduzem corretamente uma partícula que tem no começo. Né? A NVI aqui que eu estou usando diz como é feliz o homem, talvez em alguma versão, na King James e na Fiel, diz assim, eis que o homem, alguma coisa assim. Aí já ignorou essa partícula, e só colocou bem-aventurado o homem, mas essa partícula não é nem como é feliz ou eis que é feliz, é uma partícula que chama atenção, uma partícula que se pode traduzir assim, ó, olha, feliz é o homem. Sabe quando você quer chamar a atenção de alguém e fala assim, cara, olha aqui, feliz é o homem. Ele vai falar uma coisa que parece tão destoante da realidade, que ele faz questão de chamar a atenção. Então ele veio optou por traduzir como é feliz o homem, dando essa ênfase para essa parte, mas a parte é mais para chamar a atenção do que ele está a dizer agora. E justamente eu creio porque é muito fora da realidade. Alguém ser feliz porque está sofrendo, alguém ser feliz porque está sendo disciplinado por Deus. É meio esquisito algo disso. E aí ele chama a atenção e fala assim, olha, presta atenção, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Esse primeiro termo, corrige, aqui, é uma prova que Deus coloca na vida da pessoa. O termo não está se referindo a algo positivo, como o homem a quem Deus ensina, embora na correção nós temos aprendizado.
Toda correção deve ter um tipo de aprendizado. Mas o termo não significa algo positivo, com o intuito realmente de ensinar, embora o intuito final é sempre o ensino, mas é algo que pressupõe um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de um castigo, de uma privação, de algo que você vai passar que vai te tirar do seu conforto e daquela situação normal da vida. Algo vai acontecer que você não vai gostar. Mas Deus está fazendo isso, te disciplinando. E quando passarmos por isso, o texto diz que nós somos felizes. É feliz o homem a quem Deus corrige. Por que a teologia dele está certa, mesmo o conselho dele sendo na hora errada? Porque esse não é o único texto na Bíblia que afirma algo semelhante. Se você der uma olhada no Salmo 94, o salmista vai usar exatamente estas palavras. E aí, se o texto realmente for mais recente, como eu creio, posso dizer que o escritor conhecia, ele faz, né, conhecia, ou quem registrou as palavras dele conhecia esse texto, porque é repetido exatamente as palavras aqui. Versículo 12. Como é feliz o homem a quem Deus disciplina, assim, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Salmo 94 é interessante porque o Salmo está lidando aqui com Deus disciplinando as nações. Se olhar para os versículos anteriores, o salmista está dizendo assim: você acha que Deus vai deixar impune as nações? Deus olha para todo esse pecado das nações e ele deixa impune? Claro que não. E aí o salmista parece que dá um salto das nações, que é muito fácil a gente falar, né? Deus um dia vai julgar, todo mundo está errado nessa guerra, matando inocentes, embora homens inocentes seja uma contradição, né? Mas matando aí pessoas e tudo mais, e aquilo tudo, e um dia Deus vai... Uma coisa é falar disso, outra coisa é você jogar essa realidade para as nossas vidas. E o salmista vai fazer isso, ele vai usar o argumento do maior para o menor, dizendo: se Deus não deixa impune as nações, se Deus não deixa impune todo este mal, você acha que ele vai deixar impune o que você faz? Só que aí, diante disso, ele faz uma divisão quando Deus age no ímpio e quando Deus age naquele que é salvo. Ele diz: aquele que disciplina as nações, versículo 10, os deixará sem castigo. Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe como são fúteis. E aí ele vai fazer essa divisão. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O salmista, então, aqui parte do pressuposto que é a disciplina de Deus que te prepara para enfrentar dias maus. Agora, olha que interessante. Quando um pai vai disciplinar o seu filho, por que ele faz isso? Por que um pai disciplina o filho? Bom, deixa eu, como pai, mostrar o porquê que eu disciplino meus filhos. E eu sempre falo para ali, né? Às vezes em casa é assim, aquela... Vocês imaginam, 4 filhos, como que é? Aquela correria, aquela coisa, e quando a gente percebe que não está desobedecendo, porque irmão, a gente sabe como funciona, né? Brinca junto, mas tem data de validade, tem prazo ali, né? Chega uma hora ou outra que vai sair faísca, alguma coisa acontece. E aí quando essas coisas acontecem, a gente tem que parar, levar para o quarto, disciplinar, conversar, orar, ensinar a palavra, mostrar por que está errado, e fazer tudo aquilo lá, aquela correria toda. Eu sempre penso, é melhor aqui em casa do que lá para frente, quando eu sair de casa. Então a rédea é curta em casa, porque a gente sabe que daí fora de casa eles vão se comportar. É assim, a gente prepara agora, porque quando crescer, os tombos vão ser menores. A gente, como o Provérbios diz, cedo disciplina, porque a gente sabe que está preparando eles para tomar decisões corretas lá na frente. A gente não está querendo formar um legalistazinho ali que só obedece a gente mais. A gente está pensando no caráter futuro dos filhos. Pensando que quando eles estiverem maduros, eles vão desenvolver o temor do Senhor na vida deles.
O que o salmista está dizendo é exatamente isso. É que alguém que é disciplinado por Deus vai saber enfrentar dias maus, aquelas dificuldades que vêm na nossa vida. Agora, existe um certo tipo de disciplina que é exercida hoje. E eu imagino, o autor de Hebreus, por exemplo, que é um texto que a gente vai ver lá no final, ouvindo esse certo tipo de disciplina. Talvez eu tenha ouvido uma certa tal de disciplina positiva. Que também é uma contradição de termos, porque a disciplina pressupõe algo negativo. A disciplina não é... Ninguém fala assim, eu vou sofrer disciplina, que positivo isso é. Não, disciplina é ruim. Eu vou falar para os meus filhos, lá para o meu quarto que a gente precisa conversar, eles não vão falar, eles sabem já o que vai acontecer. E eles vão meio cabisbaixo, porque sabem que é errado e sabem o que vai acontecer com eles. Igual às vezes dá aquela dor, mas você tem que fazer como o pai que ama o filho. Agora, essa disciplina positiva é aquela que fala assim, ó, se você ficar falando não pro seu filho, ele vai ficar traumatizado, tadinho dele. Tadinho dele. Vai criar traumas na vida dele. Você vai formar um ser humano traumatizado, fraco, porque ele fica ouvindo não. Então, você não pode. Eles falam assim, você tem que criar um ambiente em que o sim é falado. Você não pode falar não. Então, por exemplo, se ele quer pegar seu celular, você não vai falar não pode pegar meu celular. O que você tem que falar? Você não quer pegar esse brinquedinho no lugar? E aí ele olha pro brinquedinho, você disfarçadamente tira o celular da mão dele. Você não falou não para ele, porque o não traumatiza. Você só deu uma coisa no lugar para ele se entreter. Isso é disciplina positiva. Gente, isso daí, se vocês não tiverem filho, vocês não vão ler sobre isso, claro, né? Mas quando a gente começa a ter filho, sabe quando você compra um carro e parece que todo mundo tem esse carro, né? Você nunca tinha visto esse carro. Mas você compra um carro, agora você só vê esse carro na rua. É a mesma coisa. Você fica grávida, né? A mulher fica grávida, parece que está todo mundo grávida, só vem coisa de grávida na internet, só vem coisa de grávida, tudo é grávida. Quando você tem filho, tudo é coisa de filho também. Impressionante. Vocês vão ver quando tiverem filho, quem não tem ainda, né? E quem tem sabe disso. Gente, essa ideia está correndo solta aí fora. Agora, essa ideia não é nova, essa ideia é antiga. E como quase tudo na vida, que é criado na Europa, consumido nos Estados Unidos e estragado aqui no Brasil, a gente herda dos americanos. Só que isso já vem de algum tempo lá nos Estados Unidos. Recentemente eu estava lendo uma pesquisa de uma universidade lá nos Estados Unidos, quando eu fui preparar um estudo sobre isso, e o pesquisador dessa universidade relacionou o aumento de suicídio entre adolescentes nos Estados Unidos, que na idade deles foi quando começou esse certo tipo de disciplina positiva lá nos Estados Unidos. A criança nunca ouviu não na vida dela. Ela não está criando, sabe aquela casca grossa? Aquele caráter mesmo que sabe ouvir não? Só que ela vai chegar um dia que ela não vai estar com os pais. Ela vai estar lá na escola, sendo rejeitada pelos amiguinhos, deixando de lado. Sabe? Quero brincar com você. Não, estou dando tudo. Sabe o que as crianças fazem? Elas não sabem lidar com a situação. Elas não sabem lidar com o não. E aí nos Estados Unidos, e eu espero que isso não chegue no Brasil, né, esse resultado, essa consequência, mas acaba sendo inevitável, houve um aumento considerável do número de suicídio entre adolescentes, justamente que estavam na idade quando eram crianças, quando esse tipo de disciplina chegou nos Estados Unidos. Não está preparando filhos para os dias maus, para os dias difíceis. Quando Deus nos disciplina, Ele está pensando lá na frente, você vai precisar disso que você passou agora. Talvez agora você não saiba. Talvez agora você olhe para a disciplina e fala assim, Deus é injusto. Eu sou como Jó, sou justo, faço tudo certinho, mesmo assim estou sofrendo. Né? A gente não gosta de passar pela disciplina, claro que não. Disciplina é um sofrimento. Mas fique alegre, porque lá para frente, isso vai ser muito nas nossas vidas. Vai ser preparado para os dias de adversidade. Então é por isso que tanto ele faz aqui quanto o salmista ali, vamos dizer, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Agora o texto continuando diz, portanto, ou seja, se a disciplina é algo que eu devo encarar como felicidade para a minha vida, como uma alegria, qual é a consequência disso? Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Obviamente, se a disciplina é um motivo de alegria, eu não vou desprezar, eu não vou dar de ombros para essa disciplina, pelo contrário, eu vou encará-la como algo necessário à minha vida. Mas
maneiras que o homem pode desprezar a disciplina de Deus. E talvez você já tenha passado por uma dessas na sua vida. Ou pensado, ou agido realmente assim. Ou talvez você conheça alguém, quem sabe você pode até ajudar alguém ouvindo isso. Mas você conhece gente, ou espero que você não tenha passado, talvez acontece com a gente, né? Que se revolta com Deus no momento de disciplina. Esse é aquele cara assim, bem mimimi. Assim. Acontece alguma coisa na vida dele, fica desempregado, o que ele faz? Deus não me ama. Não quero mais saber de Deus. Onde já se viu justo eu ser desempregado? O pai fala para ele, pessoas são desempregadas desde que o mundo é mundo, né? Existe trabalho e existe momentos de desemprego, assim, sempre aconteceu isso. Fica tranquilo, você não é o único, você não é o primeiro e não vai ser o último que vai passar por isso. Mas tem aqueles que se revoltam. Eu vou afogar minhas mágoas, nunca mais vou na igreja, enquanto eu não tiver um trabalho eu não piso lá outra vez, eu nunca mais abro a Bíblia na vida. Isso desprezando completamente uma disciplina de Deus, ao invés de encará-la com alegria e pensar, o que Deus quer me ensinar? O que nos leva, então, à segunda forma errada, né, de agir diante da disciplina, que é desprezar a disciplina, que é não aprender a lição. Você perdeu a oportunidade de crescer e se preparar para os dias maus. Porque tem gente que passa por uma disciplina, e aí passa por ela meio assim, sabe, tentando levar com a barriga, e quando passa, consegue um outro emprego, ufa, passei. Mas não aprendeu nada, não refletiu, não entendeu para que é aquilo. Não fez as mudanças necessárias, não transformou aquilo que Deus queria transformar. A pessoa pega uma doença e passa pela doença, estou bem outra vez, bora para frente. Faça as transformações necessárias que você precisa. Por que aconteceu isso? Reflita diante disso. O que nos leva então à terceira maneira de desprezar a disciplina, que é não olhar para as situações com os olhos da fé. Nós olhamos para a situação como se tudo fosse assim, ó. Aconteceu um problema no meu trabalho lá, mas isso é só um problema do meu trabalho. Não tem nada a ver com a minha crença em Deus, não tem nada a ver. Eu tenho uma doença, mas assim, não tem nada a ver com isso. Como se assim, essas coisas do dia a dia não tivesse, Deus não tem nada a ver com isso. Eu só peguei uma doença e tudo mais. Espera aí, você pegou uma doença porque Deus quis que você pegasse uma doença. Você ficou desempregado porque Deus quis que você ficasse desempregado. Claro que a gente não está querendo dizer que assim, eu peguei uma doença e eu tenho pecado. Longe disso, isso é teologia pentecostal aí que a gente sabe que não é todo mundo, eu peguei uma doença, eu tenho um pecado na minha vida enquanto eu não pedi perdão, eu não vou curar. Claro que não. Né? Às vezes, o livro de Jó nos mostra, o justo pode sofrer também. Isso acontece. Deus, às vezes, refina a nossa fé, mesmo quando nós estamos sendo disciplinados por Deus. Mas mesmo assim, mesmo que você não tenha pecado na sua vida, ainda assim, quando você passa por uma adversidade, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E é impressionante como tem gente cristão, que não enxerga as coisas assim. Essa pessoa começa lá a trabalhar, começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Um pouco já não tem mais tempo para a igreja, realmente assim. Acontece alguma coisa no trabalho, algum problema, a ficha não cai de que assim, Deus está disciplinando. E aí só luta, espera esse problema passar, passou, a vida não muda. Ela não consegue entender que o que acontece com ela tem um Deus soberano por trás, que nem um fio do nosso cabelo cai se Ele não permitir. Ou seja, se Ele não quiser, você não pega nenhuma doença mais nessa vida. Vai ter o corpo fechado. Lembra aquele filme, né? Vocês lembram, né? Não, você não pega nada se Ele quiser. Mas não é isso que Ele quer. Porque Ele sabe que todas essas adversidades concorrem para formar aquela casca grossa no cristão. Sabe, aquele cara que aguenta os dias maus, aguenta as adversidades. Ele não despreza a disciplina. Ele vai ficando maduro. Ele não vai ser um eterno crianção que não sabe ouvir não. Mimado que não sabe ouvir não. Ele começa a ficar maduro realmente na fé. E para isso é necessário esses dias maus. É necessário esses momentos de sofrimento na nossa vida. Porque isso é Deus nos disciplinando. Então nós não podemos encarar com desprezo a disciplina de Deus. Nós não podemos se voltar contra Deus. Embora você pode fazer alguns questionamentos. Fique tranquilo. Leia os Salmos. Os Salmos estão cheios de questionamentos. Por que Deus está acontecendo? Mas leve isso diante de Deus e deixa Deus dar a resposta. Porque é isso que o salmista fazia. O salmista vinha, questionava. Por que Deus está acontecendo? E aí o salmista entendia. É
verdade. Eu entendo porque isso está acontecendo. Louvado seja o nome de Deus. Se você fizer isso, amém por esses questionamentos. Deus quer que você abra o seu coração diante dele. Diferente daquele que se revolta contra Deus diante da disciplina. Você tem que aprender as lições no momento da disciplina. E você também tem que começar a olhar as situações enxergando a soberania de Deus, a ação de Deus por trás de cada coisa que acontece em nossas vidas. Nós temos que fazer isso. Então o texto diz: como é feliz o homem a quem Deus corrige, e portanto nós não podemos desprezar a disciplina do Todo-Poderoso. E agora eu queria dar uma atenção para esse termo que ele usa aqui, que é um termo tão valioso nas Escrituras, quando ele chama Deus de Todo-Poderoso. O famoso, né, El Shaddai. Esse termo, a origem dele mesmo, né, bem na origem, na raiz da palavra, era utilizada, por incrível que pareça, pode não ter nada a ver, mas para uma mãe amamentando o seu filho. Lá no hebraico mais arcaico possível, era uma mãe que alimentava o seu filho. Era o Shaddai. É o verbo bem no original. E aí, quando isso é trazido para Deus, e trazido no hebraico bíblico, né, que é depois do hebraico mais arcaico, vem com essa ideia de alguém que é poderoso. Mas poderoso no sentido de conseguir sustentar uma vida que não consegue sustentar sozinha. Por isso que o verbo toma essa transição. É como se a mãe fizesse aquilo que o filho não consegue fazer sozinha. E por isso ela é poderosa, né, empoderada. Né, e consegue sustentar uma criança que sozinho ela não conseguiria desenvolver. Se a mãe parar de dar o leite, se parar de amamentar o filho, se deixar ele amanhecer, o filho morre. Então a mãe consegue sustentar o filho. E aí essa palavra se desenvolveu para um âmbito maior, assim, dizendo que, ó, Deus é o El, que é a palavra, dos termos para Deus, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque Ele sustenta todas as coisas, Ele está por trás de todas as coisas. Tudo aquilo que não pode existir sozinho, Deus faz com que as coisas existam. Não só criou todas as coisas, mas sustenta e faz com que elas funcionem de fato. Este Deus que é todo-poderoso, e não é à toa que usa esse termo aqui, é aquele que nós temos que lembrar quando passamos por um momento de disciplina. Não é um Deus, por exemplo, daqueles que acreditam, como o deísta com D, né? Deísta é uma crença aí, de que Deus no começo de tudo criou o mundo, mas Ele criou o mundo tão perfeito, com as leis que funcionam, que é como se fosse um relojoeiro, que deu corda no relógio e deixou o relógio agora andar pelas próprias leis físicas, naturais, deixa o mundo andar. Então Deus não mais intervém neste mundo. Bom, se isso fosse verdade, a gente deveria ficar desesperado quando a gente sofre. Porque não é Deus agindo. É simplesmente o acaso acontecendo, as coisas acontecendo depois que Deus criou todas as coisas. Mas não é essa a realidade do nosso Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso porque Ele intervém na nossa vida, Ele sustenta, Ele disciplina, Ele que está por trás disso tudo. Então, mesmo que, por exemplo, na vida de Jó, Deus tenha usado o Satanás para cumprir os seus propósitos, mas ainda assim Ele utiliza esse sofrimento na vida de Jó para, no fim das contas, deixar Jó, inclusive, mais forte. Jó fala assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Perceba como Jó, ele olha para a situação de uma maneira... Eu fico imaginando... Assim, é impossível a gente pensar numa cena dessa. Imagina que em 5 minutos chega 4, 5 lá empregados seus, cada um falando uma coisa que, assim, antes do cara terminar de falar, já está chegando outro falando assim: ó, morreu seus 10 filhos no incêndio lá na casa, morreu todo o seu gado, ó, caiu tudo. Você imagina só, em 10 minutos. Para piorar, a única pessoa que Deus deveria tirar na vida dele para dar um alívio não tirou, que era a mulher dele, né? Só estava falando para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. E ele chega para a mulher e fala assim: a gente recebeu todo o bem de Deus, não receberemos também o mal? Jó disse: você acha o quê? Que Deus está ausente de tudo isso? Essa palavra, El Shaddai, o livro em que mais ocorre essa palavra na Bíblia, 33 vezes, é justamente o livro de Jó. Você acha que Deus está por trás do seu sofrer? Você acha que Deus está isento da doença? Que não é Ele que está por trás dessas coisas? Deus continua sendo o Todo-Poderoso, aquele que sustenta, que age diante de todas as coisas. Por isso que nós não podemos desprezar
a disciplina do Todo-Poderoso. Agora, lembra aquela mãe que sustenta o filho? Mesmo que como pais temos que disciplinar os nossos filhos, mas a gente faz isso, obviamente, porque amamos o filho. E a disciplina não é só um castigo em si. Porque aquele pai que só disciplina o filho e sai de lá até pior do relacionamento, não entendeu o que é disciplina bíblica, não entendeu como Deus disciplina. Porque nós saímos da disciplina mais próximos um do outro. Porque junto com a disciplina vem o ensino, vem o consolo, vem aquele abraço, aquele perdão, aquele beijo. E olha o que o texto diz no versículo 18. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Já experimentou isso? Já passou por um sofrimento que a mesma pessoa que fez sofrer é aquele que consola. Isso é possível numa relação de pai com filho. É a única coisa que faz sentido mesmo, realmente. É a única coisa, a disciplina de um pai com filho é exatamente isso. Nós fazemos nosso filho sofrer momentaneamente ali para depois consolá-lo. Nós, de alguma maneira, ferimos para depois curar essa ferida nele. Se esse processo inteiro não foi feito, isso não é um processo de disciplina. Se só feriu e saiu, e esqueceu de curar a ferida, de tratar, não é um processo de disciplina. Aí você vai estancando. Aí eu sou contra esse tipo mesmo. Aí o André Reverberão fala aí, né? Isso realmente é contra. Agora, o processo de disciplina é isso, é ferir e depois acalentar aquela alma ferida. E é isso que Deus faz com a gente. Deus fere. E depois Ele cura essa ferida. Isso não quer dizer que sempre que você passar por um problema, Deus vai fazer você sempre voltar para o estado inicial. É como assim, eu peguei uma doença, não, Deus vai sempre me curar, porque Ele fere, mas Ele cura a ferida. Não quer dizer isso. Então às vezes pode pegar uma doença que Ele vai te curar porque você está na glória. E aí que você foi realmente curado. Mas significa que Deus dá a capacidade para você passar por aquilo, aprendendo a lição, continuando a glorificar o nome dEle, mesmo que essa doença resulte em morte. Pois Ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Esse é o nosso ponto. Agora nós então temos que encarar, já caminhando para o fim da mensagem aqui, para este relacionamento, de entender, né, que essa disciplina é fruto de um relacionamento de um pai realmente com o seu filho. E quando nós encaramos isso, a disciplina toma uma perspectiva totalmente diferente em nossas vidas. E é por isso que eu queria terminar com dois textos. O primeiro, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Olha que o que Salomão escreve para o seu filho, nos versículos 11 e 12. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Salomão diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Diferente do que a nossa sociedade, a mente moderna pensa, que de um lado está a disciplina e do outro lado está o amor, o pensamento bíblico é que a disciplina é realmente motivada pelo amor. Só disciplina quem ama, quem está preocupado com o bem-estar do seu filho, com o futuro do seu filho. Um pai que não está preocupado, mas só está preocupado com o aqui, ou talvez até com o seu conforto, ou não querer parar de assistir a sua TV lá, o seu seriado, para ter que ir lá com o filho no quarto, ter aquele momento, 15 minutos de conversa, de disciplina, de oração, de mostrar na Bíblia o que tem que fazer, qual que é o certo, o que ele fez errado, porque é um desgaste, porque daqui a 10 minutos você vai ter que fazer a mesma coisa com o outro filho. Tá? O pai que não quer passar esse conforto, ele se ama mais. Ele ama mais o conforto dele ali, de estar assistindo aquele seriado, não quer interromper, então ele faz aquela vista grossa. Como assim? Não é comigo, deixa para lá. Isso vai traumatizar a criança. Não, deixa para lá. Isso vai... O pai que ama o filho, dá pausa no seriado e vai lá fazer o que tem que fazer. Ele está preocupado com o caráter do filho. O Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Esse texto é citado no Novo Testamento. Eu queria terminar lendo isso. Abre lá em Hebreus capítulo 12 e nós terminaremos esse texto. Hebreus capítulo 12.
A partir do versículo 5. Primeiro ele vai citar essas palavras e depois ele vai desenvolver uma ideia em cima dessas palavras do Provérbios que ele cita aqui. Ele diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo na disciplina, de ânimo, não é de tristeza, de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E aí ele vai tirar algumas conclusões diante disso. Primeiro, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Está passando por alguma dificuldade na sua vida? Faça como o Tiago. Tende por motivo de grande alegria, passar por provações. Está enfrentando problema? Se você não está, fica tranquilo. Né? A nossa vida é igual ao mar. Quando o mar fica calmo, você sabe que uma onda mais brava logo está vindo, né? Está vindo uma onda atrás da outra. Quando fica aquela calmaria, calma, espera. É a nossa vida. Mas o autor de Hebreus diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Se alegrem. Senão você é filho de Deus. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Não está te falar assim, ainda bem que você não vive no século XXI. Porque senão ele ia falar assim, não é que tem os filhos que não disciplinam os pais? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Próxima vez, então, que você sofrer, eu quero que você, como um todo, encare o sofrimento com alegria. Encare realmente a disciplina de Deus com alegria. Encare a disciplina de Deus como Deus te convidando para participar da santidade dele mais uma vez. Porque Deus não convive com pecadores. Deus precisa nos disciplinar, a gente precisa aprender a lição. E toda vez que a gente é disciplinado como filho, e toda vez que a gente recebe essa disciplina de Deus e aprende a lição, a gente sai desse processo mais íntimo de Deus, participando da sua santidade, nos relacionando de uma maneira diferente com Ele. Ao passar pela disciplina, talvez você possa falar como João falou. Antes eu te conhecia de um jeito, mas agora nosso nível de intimidade aumenta. Que Deus nos ajude a passar por essas disciplinas da maneira correta e encontrar nelas a alegria e a felicidade. Amém?